virar, tem vários desenhos possíveis para o automóvel nessa situação. Bom, eu vou voltar então um pouquinho atrás. Como eu disse, faz tempo que eu estudo, eu conheço os disquetes, vocês não. Eu quero mostrar um pouquinho do que aconteceu, porque tem a ver, tá? Eu quero mostrar dois conceitos que eu aprendi aqui ao longo desse tempo, que mudaram dentro da empresa e que são coisas que estão mudando na sociedade agora. Então, eu falei de inteligência artificial e defini o que é tecnologia da informação. Como eu disse, aquela área que eu atuo, trabalho, gestão de tecnologia de informação nas empresas. Olha, a definição aqui do dicionário Webster é: a tecnologia envolve o desenvolvimento, a manutenção e o uso de sistemas de computadores, software e redes para o processamento e distribuição de dados. É isso, é toda essa parafernália tecnológica que a empresa... Então, tecnologia de informação é um pouco diferente de ciência da computação. Quando a gente fala de tecnologia de informação, a gente imagina alguma coisa sendo usada lá na empresa, ou na organização, perdão, pode ser governo, pode ser ONG, então tem um uso prático. A ciência da computação, na verdade, ela desenvolve os algoritmos, as ferramentas, né, que são importantes para esse uso nas empresas. Engraçado, eu só achei curioso também que tem uma definição para os estudantes. Por que será que tem definição normal ou definição para estudantes? Então, já que vocês são estudantes, deixa eu falar a definição para estudantes, né? A tecnologia envolve o desenvolvimento, manutenção e uso de computadores e software para processar e distribuir informação. É a mesma definição, é só tirar a palavra dado e colocar informação, né? Porque fica mais chique, não sei. Na verdade, dado informação para o computador é a mesma coisa. É um monte de bits, né? Informação digital, né? Eu acrescentaria tecnologia de informação em formato digital. Se você vai olhar, é um monte de 01, 01, 01, 01, 01 lá, né? Tá certo? Então, para o computador, tanto faz dado informação. Agora, para as pessoas, a gente chama de informação aquilo que serve para o uso das pessoas. Muito bem. Quando a gente vai falar disso, eu falo na aula com os alunos, muitas vezes, eles não entendem, professor, mas o que você está falando? O computador está aí, para que serve? Né? Para discutir isso. Eu gosto de trazer essa foto, que é um banco de 1940, né? E não tinha computador naquela época, mas as pessoas faziam o seu trabalho sem o computador. Então, olha, existia uma época que as empresas não tinham computador, e esse aqui era um dos maiores bancos americanos. Então, veja que você tinha um monte de gente, né, trabalhando, utilizando máquinas, aliás, na verdade, era até sofisticado esse banco. Isso aqui era uma máquina eletromecânica em que eles conseguiam fazer partida dobrada, contabilização do conta corrente do banco. Então, o cara passava um cheque, tudo isso ia lá para aquelas mesas, e alguém ia lá, pegava e atualizava o valor do saldo da pessoa com uma máquina eletromecânica. E vocês viram que eram centenas de pessoas para fazer o trabalho. Papel para tudo quanto é lado, né? Tinha gente supervisionando, maravilha. Aí eu falo, bom, vocês sabem hoje que o Bradesco, por exemplo, o Itaú, qualquer banco, não funciona mais assim. Tem um computador, e o computador faz isso. Ele automatiza esse processo de fazer conta, mas é muito melhor do que o ser humano, né? Tá? Bom, então tudo que esses caras faziam aqui não precisa mais, na verdade. Exatamente o que eles faziam não precisa mais. Isso é a questão da automação. Então, quando a gente fala de uso de computadores, na verdade, é sempre a questão da substituição, né? Capital pelo trabalho. Vocês têm pessoal da área de economia aqui, mas essa é a equação simples. É que nem tudo dava para automatizar, mas nessa época dava para automatizar cálculos repetitivos com maior precisão. Isso, então, de fato, foi empregado pelos bancos com grande escala. Falando de escala, né, vamos imaginar que esse banco aqui tinha 100 pessoas trabalhando. Quantos clientes será que tinha esse banco em 1940? Eu vou chutar um número aqui qualquer, só para a gente poder fazer a conta. 100 mil clientes. Aposto que tinha até menos. Vamos supor que seja 100 mil clientes. Tá? Quantos clientes, então, precisava de uma pessoa dessa para cada 1.000 clientes? Quantos clientes será que tem um grande banco hoje? Bradesco, Itaú, tem aproximadamente 30 milhões de clientes. Se a gente fosse atender esses 30 milhões de clientes com a mesma tecnologia, ou seja, com gente utilizando essas máquinas eletromecânicas, eu precisar de um para cada 1.000, ia precisar de 30 mil pessoas fazendo isso. Imagina, precisaria de uns 5 ou 6 prédios, né, de 30 andares, cheio de pessoas, acho que até mais, né? 10 prédios de 30 andares, lotado de gente fazendo isso. E a vizinhança ia reclamar, porque essas máquinas fazem um barulho danado, né? E assim, então ninguém ia querer chegar perto disso. Ou seja, o que a tecnologia permitiu, num primeiro momento, não tem, sim, substituiu essas pessoas, mas não necessariamente substituiu essa função, essa tarefa, mas não necessariamente substituiu as pessoas. De repente, essas mesmas pessoas poderão começar a atender mais pessoas. Então, enquanto havia necessidade de expandir o banco, essa tecnologia permitiu a escala do banco.
Não dá para escalar uma tecnologia baseada em seres humanos. Isso é uma verdade. Mas uma tecnologia automática é escalável. Então, num primeiro momento, a tecnologia automação trouxe escala e eficiência. De fato, esse emprego não existia mais. Ô pai, quando eu crescer, eu quero fazer isso aqui, ó, bater numa máquina, fazer conta e calcular a conta, o valor do saldo. Não tem mais esse emprego. Então, a tecnologia muda, né, as profissões e os empregos. Eu coloquei aqui muito rapidamente a evolução disso. Nos anos 50, então, foram introduzidos os primeiros computadores, era computador a válvula, custava uma fortuna, difícil de usar, era programado com fio, né? Mas já valia a pena automatizar tarefas repetitivas de cálculo. Nos anos 60, essa arquitetura se consolidou, a IBM, esse aqui é um computador da IBM, se transformou no líder, no ícone de uma era, né, 60, 70, por meio de poderosos computadores, os mainframes, tá, que faziam isso, fazer conta muito mais rápido do que o ser humano pode. E foram, na verdade, substituindo esse trabalho onde havia oportunidade. Eram máquinas caras, só aplicadas em grandes empresas que tinham dinheiro para fazer isso. Os bancos, por exemplo, governos, por exemplo, uma aplicação no censo de um país, etc., estatísticas do país, e outras grandes empresas começaram a usar, mas era caríssimo. Nos anos 70, surgiram os microchips. Hoje, no seu computador, você tem um microchip, um Pentium, um i3, um i7, é um microchip. É uma tecnologia que começou a aparecer nos anos 70, e a IBM também se atualizou, né, e lançou os mainframes, o mainframe IBM 360, que é o ícone dessa época, está aqui. Tinha até uma telinha já, né, para você programar e ver a saída. Foi a época da automação. Eu estou contando essa história muito rápida. Quando eu dou essa aula no meu curso, é claro que a gente vai detalhando a evolução, tem outras tecnologias que não dá para falar aqui. Cortei e deixei só o essencial para o nosso assunto. Nos anos 80 e 90 surgiram os microcomputadores, um alívio para as pessoas, né, porque, por enquanto, o computador só servia para automatizar e substituir trabalho. Mas essas ferramentas de produtividade pessoal permitiram que as pessoas usassem isso para criar relatórios, fazer textos, analisar informações de uma maneira criativa. Então, são ferramentas de produtividade pessoal que entraram no panorama dos escritórios no comecinho dos anos 80 e até hoje, né? Mas o que isso aqui permitiu, junto com a criação de redes, uma rede é uma ligação de computadores que conversam entre si, né? E alguns computadores um pouco mais poderosos, que são os servidores, foi permitido começar a criar sistemas complexos que podiam ser usados em todos os departamentos da empresa, por todas as pessoas, e eles tinham uma característica, eles eram centralizados. Toda a informação da empresa podia estar num lugar só. Tá? Isso não tinha antes, nos anos 80 e 90, essa época da integração interna e da reengenharia. Então, agora eu vou gastar 2 minutos do seu tempo para falar de um exemplo, que é um exemplo, claro, um estudo de administração, um modelo de administração que é a reengenharia, mas tem muito a ver com os computadores. Então, vocês lembram que na primeira fase da automação, simplesmente o computador faz exatamente aquilo que a pessoa faz, só que mais rápido. Conta mais rápido, substitui o cara que faz conta. Nesse segundo momento, as pessoas começaram a perceber que a tecnologia diferente permitia reinventar o trabalho, reinvenção, pensar novas maneiras de trabalhar. Botaram esse nome aqui, reengenharia. Foi uma época, inclusive, dos anos 80, começo dos 90, que o mundo vivia numa crise, os Estados Unidos viviam numa crise, então isso aqui também foi utilizado aí como desculpa para fazer movimentos de downsize, eliminação de pessoas, mas foi a utilização do computador que, de um jeito que não é automação, é reinvenção. Olha, vamos pensar diferente, fora da caixinha, né? Esquece, vamos desenhar uma folha em branco agora do que a gente faz de um jeito diferente. Então, vou gastar 2 minutos para explicar isso aqui. Esse aqui é um exemplo do livro do Michael Hammer, que é o cara que cunhou esse termo aqui, reengenharia. E ele falava, vamos usar os computadores para mudar tudo, mudar o processo. Então, aqui na Ford, o pessoal do contas a pagar, que está aqui, eles faziam o seguinte, o pessoal de compras, que está aqui em cima, fazia um pedido para o fornecedor, quero 10 mil pneus. Isso aqui é por correio, telefone mesmo, tanto faz. E mandava uma cópia desse pedido para o centro aqui de contas a pagar. Aí o fornecedor mandava para a fábrica, o rapaz da fábrica recebia os 10 mil pneus e mandava a nota fiscal aqui para contas a pagar. E aí o fornecedor mandava um boleto de pagamento para o contas a pagar. Então, tinha 500 pessoas da Ford fazendo o quê? Pegava o pedido que foi feito pelo departamento de compras, a nota fiscal que foi usada no recebimento, na entrada da fábrica, e o boleto do fornecedor. Está tudo certo? Está tudo certo. Carimbava, pode pagar.
Ah, tem um problema aqui, a gente não pediu 10 mil, pediu 20, ou a gente pediu 10, eles entregaram 5, ou o preço está diferente, ou qualquer coisa assim. Aí o que fazia? Bom, aí era um trabalho, tinha que ligar lá, mas a gente tem que devolver o pneu, mas a gente já usou tudo. E agora, né? Como é que faz? Enfim, precisava de 500 pessoas para lidar com essa complexidade. Mas então, com o sistema centralizado, que é o que tem hoje em qualquer empresa, um banco de dados com toda a informação, o departamento de compras faz o pedido, já está lá. Quando o pessoal, o rapaz aqui da fábrica, da entrada de materiais, vai receber os 10 mil pneus, ele agora faz uma coisa que ele não fazia antes. Ele tem uma telinha lá, quanto que tem que... Digita o número do pedido, tem que receber 10 mil. Está vindo 8 mil. Olha, tem um problema, volta. Ele começou a ter autoridade para mandar voltar. Mas se aceitava, na hora que ele digitava, recebeu, já estava informação aqui, e o que o contas a pagar fazia? Pagava. Já estava tudo resolvido, entendeu? Então, a engenharia, na verdade, começou a repensar o trabalho. Ao invés de fazer tudo centralizado, vamos deixar o porteiro fazer um pouquinho, o pedido fazer um pouquinho, fulano fazer um pouquinho. Isso chama-se empoderamento. Foi o momento em que essas pessoas, o próprio porteiro aqui, passou a ter que ter uma formação diferente. Estamos falando aqui de carreiras, de skill. Um skill diferente foi exigido do porteiro. Ele tinha que entender de fiscal, tinha que entender de conversar com o caminhoneiro, negociar, entendeu? Então, isso aqui foi uma reinvenção. Olha, o processo reduziu em 75% o pessoal de contas a pagar. Tinha 500, sobrou 125 pessoas. Então, foi uma redução enorme, mas não é automação, é diferente, é reinvenção. Reinvenção, tá certo? Isso foi possível aqui a partir dos 80 e do 90. Bom, já vamos voltar para a inteligência artificial agora, porque eu já expliquei os dois conceitos, automação e reinvenção, tá certo? Tudo isso que aconteceu até agora, aconteceu dentro da empresa. Então, se teve desemprego, até teve, mas não é uma coisa que afetou a sociedade como um todo. Não estava mudando o mundo, a gente não estava em risco tão grande assim, né? Essas pessoas provavelmente foram realocadas e, por um ganho de escala, como eu disse, novos mercados puderam ser atendidos. Mas o que acontece hoje? Então, a partir do ano 2000, internet, comunicação direta com o consumidor, então surge ali comércio eletrônico, coloquei Amazon Submarino, banco eletrônico, online banking, o Yahoo eu coloquei como um ícone dessa época, mas as empresas puderam começar a conversar direto com seus consumidores, isso mudou bastante, mas é um impacto externo, né? O próprio comércio eletrônico é uma maneira de uma pequena empresa conseguir vender para o mundo inteiro, então é ganho de escala. O meio de uma grande empresa também conseguir atender diretamente seus mercados. Então, aí o que é? Na verdade, uma desintermediação, a gente muda o canal. Então, enfim, percebam que os impactos aqui, uma mistura de automação com reinvenção, já não era dentro da empresa, é fora. A sociedade começa a perceber esses impactos a partir do ano 2000. E hoje, então? Bom, hoje, realmente, 2010 para frente, tem várias tecnologias que estão de integração, mas agora no nível individual, onde a pessoa está, ela consegue acessar a sua empresa, né? Então, a invenção, descoberta das redes sociais, o acesso liberado, o acesso em grande escala para as pessoas, coloquei alguns exemplos de aplicativo, Airbnb, Uber, que são aplicativos de serviços on demand, que ligam, né, consumidores com quem quer oferecer, sem ter uma empresa no meio, sem ter um hotel no meio aqui, na verdade, né, sem ter uma frota de táxi. Então, olha, nós estamos vivendo um momento de reinvenção de novo. Só que essa reinvenção não está acontecendo dentro da empresa, como foi no caso da Ford. 75% das pessoas ali perderam o emprego, mas era uma empresa americana, 400 pessoas, azar delas, né? Agora, a reinvenção é no nível da sociedade, os negócios como um todo. Tá? Então, muitas vezes a gente se entusiasma, olha, o Uber está revolucionando os mercados, transformando, mas são impactos em grande escala. Certo? E como tudo que é complexo e se mexe, e vai para lá e vai para cá, a gente não entende o que vai acontecer. Se alguém fala assim, previsão dos impactos dessas tecnologias daqui a 10 anos, se falar, está especulando, pode acontecer qualquer coisa, né? Pode acontecer daqui a 1 ano, 10. Então, de fato, essas tecnologias são tão complexas e estão permeando, né, a nossa sociedade, do lado de fora das empresas agora, né? De uma maneira que não é possível direito saber o que acontecer, mas estão num modelo de reinvenção, né? A uberização de tudo. Tudo agora a gente vai encaixar no modelo Uber, não dá para encaixar tudo no modelo Uber, tá? Enfim, é um momento de turbulência que a gente está vivendo. Só para gastar 1 minuto nisso. A lei de Moore,
o Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, em 1965, né? Ele não inventou o chip, o amigo dele inventou. E ele teve a sorte de fazer sociedade com esse amigo, né? Por isso que ele está rindo assim, né? Bilionário, tudo bem, né? Estava na hora certa, no lugar certo. Aí, em 1965, ele escreveu um artiguinho numa revista, falando assim, olha, eu comecei a observar, e o poder da tecnologia de informação, dos microprocessadores, medido como quantos bits, ou seja, quantos gigabits, gigabytes, etc., tem, e também velocidade, dobra a cada 18 meses. Então, é uma curva exponencial o poder da computação, né? Ela vai dobrando, 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 a cada 18 meses, 1 ano e meio. Tá? Então, que legal, dobrou uma vez, dobrou outra. Deixa eu ver se eu acho o número aqui, está aqui. Ó. Então, aqui, o primeiro chip lá da Intel tinha 1.400 bits. Isso agora, vocês percebem que essa escala aqui é logarítmica, né? Então, isso aqui não é uma reta, isso aqui é uma exponencial assim, aqui não cabe na folha. Então, está feito em logarítmico. Hoje nós temos aqui de 1.000, foi aqui para 20 bilhões de bits, ou 20 bilhões mais rápido, mantendo o mesmo preço. Porque se ficasse 20 bilhões mais caro, também não muda o mundo, né? O problema é que mantém o preço, mantendo o preço constante. O Gordon Moore escreveu isso em 65, impressionante como a tecnologia vai correndo e alcançando o que ele falou. Tá? E também, eu explico isso quando falo, porque, na verdade, o Gordon Moore era o dono da Intel, né? Ele chegou lá para o pessoal e falou assim, pessoal, então, eu falei um negócio lá na revista, o pessoal acreditou. Então, agora, vocês, por favor, faz esse negócio dar certo. Mandou o pessoal, o cientista da Intel, dar um jeito de dobrar cada 18 meses, senão ele ia passar por mentiroso, né? Mas não passou. Então, agora, sim, então, desde 71, que foi quando essa curva começa, o primeiro chip comercial da Intel, que era programável, até 2016, passaram-se, desculpa, cadê o número aqui? 30, desculpa, eu juro que eu tinha visto o número aqui. Dobrou a velocidade, passaram-se 34 vezes 1 ano e meio. Então, ela dobrou 34 vezes o poder do computador. Isso dá um número de 1 bilhão de vezes. Tá? 1 bilhão de vezes. Desculpa, 17 bilhões de vezes. Imagina se você tivesse R$1 aqui e aplicasse alguma coisa que rendesse tanto quanto essa curva. Aplicou R$1 em 1970, você teria 17 bilhões de reais hoje. Então, quando a gente fala de lei de Moore, não é uma brincadeirinha de criança, não. É um crescimento que agora é exponencial. No começo ele pode ser lento, mas depois ele chega num ponto em que cada nova dobrada, nós como seres humanos já não entendemos mais o que está acontecendo. É tão rápido, as possibilidades da tecnologia evoluem tão rápido que a gente tem até dificuldade de acompanhar. Tá? Então, essa é a característica da TI que faz eu estar aqui conversando com vocês sobre os problemas. Então, agora eu pergunto para vocês lembram que eu mostrei um banco lá, todo mundo trabalhando, com aquelas máquinas? Isso aqui é um telemarketing. Um monte de gente trabalhando, tem um pessoal olhando aqui, exatamente como aquilo, né? O que mudou daquela época até agora? Não mudou nada. Não mudou nada. Essas pessoas estão aí só fazendo o que o computador não consegue fazer ainda. Entendeu? Como aquelas estavam fazendo o que o computador não sabia fazer. Elas estão aí fazendo o que o computador não sabe fazer. Então, agora eu digo para vocês, né, vocês viram que eu falei da lei de Moore, falei da evolução, vou falar agora do que a tecnologia mudou, um paradigma importante. Né? E ela é rápida, e ela aprende as coisas que a gente faz, consegue substituir. Então, é por isso que correr contra as máquinas está ficando cada vez mais difícil. Né? Essas pessoas aí estão na linha de tiro. Bom, se então nós temos que correr contra os computadores, vamos entender o que nós temos de bom e o que eles têm de bom. Né? Vamos fazer uma análise competitiva do ser humano aqui frente ao computador. Esse material aqui é de um livro-texto dos anos 90 que eu tenho, tá? E eu sempre, quando eu comecei a dar aula de sistema de informação, eu falava assim, olha, então o que o computador é bom? Ele guarda muita informação, ele sabe fazer conta muito rápida e consegue repetir a mesma conta várias vezes sem ficar com tédio. E ele não erra, então ele é fantástico nisso que o ser humano não consegue. Hoje em dia a gente faz uma conta, duas, aí a gente vai ver o que está rolando no Facebook, não é isso? Nenhuma disciplina. O computador é disciplinado. Ele vai lá e faz uma conta atrás da outra, uma conta. E não erra, né? O bicho é bom. Tá certo? Nisso. Que não é grande coisa. Olha o que a gente tem do nosso lado lá. A gente sabe julgar uma situação, pensar em possibilidades, o que é certo, o que é errado, né?
Nós temos aqui o reconhecimento de padrões, que é uma das grandes forças do ser humano. Análise de exceção. Quando